Fala pessoal, beleza? Então vamos lá falar um pouquinho sobre progressão geométrica. Então, o que é uma progressão geométrica? É toda a sequência de números não nulos, na qual é constante o quociente da divisão de cada termo a partir do segundo pelo termo anterior. Esse quociente constante é chamado de razão, ok? E nós vamos representar pela letra Q da progressão. Ou seja, o que é uma PG então? É uma sequência de números em que é constante a divisão de um termo pelo outro. Ou seja, que ele diz quociente, ou seja, é constante a divisão do termo posterior pelo anterior. Então, essa divisão de termos é a razão de uma PG. E quando essa divisão de termos for constante, ou seja, igual para toda a sequência, aí nós dizemos que é uma progressão geométrica. Beleza, galera? Então, é o seguinte, vamos pegar um exemplo. Temos aqui a seguinte sequência: 2, 10, 50, 250. Se eu te perguntar qual é a razão, como que nós vamos calcular a razão? Você vai me dizer tranquilamente que a razão, como dita aqui na definição, eu vou fazer 10, né, o segundo termo, pelo anterior, ou seja, 10 dividido por 2 vai me dar 5. E você vai perceber que se eu pegar, por exemplo, a 350 também, ó, se eu pegar 50 e dividir por 10, isso também vai dar 5. E se eu pegar 250 e dividir por 50, também vai dar 5. Ou seja, está sendo constante isso, essa divisão. Portanto, é uma PG. Beleza? Então, só para identificar o que é uma progressão geométrica primeiro. Segundo, que assim como a PA, a progressão geométrica também tem como calcular o termo geral. O termo geral de uma progressão geométrica que é infinita. Então, por exemplo, se eu tenho uma progressão, uma PG, A1, A2, A3, até o enésimo termo, né? Infinita, de razão Q, partindo do primeiro termo. Para avançar um termo, basta multiplicar o primeiro termo pela razão. Ou seja, se eu quiser encontrar o A2 em uma PG, de forma geral, eu faço o primeiro termo vezes a razão, né? E por que está sendo elevado a 1 aqui? Nós estamos vendo, mas é 1. Porque você fez 2 menos 1, né? Aí deu 1. E assim sucessivamente. Desse modo, encontramos o termo geral. Então, o que está querendo dizer essa parte aí do termo geral? Se eu tenho uma PG escrita nessa forma geral, tá, gente? E tem que ser uma PG na forma infinita. Então, eu posso encontrar um termo, eu posso ir encontrando os termos dessa forma geral apenas multiplicando o primeiro termo pela razão, n elevado a n menos 1. Ou seja, aqui no cantinho, ó, como vocês podem ver, eu tenho aqui o A3. Vamos supor que eu quero encontrar o terceiro termo dessa razão, dessa PG aqui, né? Razão, né? Dessa PG, dessa sequência. Então, o terceiro termo, utilizando essa definição, eu posso encontrar ele, na verdade, fazendo o primeiro termo vezes razão, aí você vai lá, n menos 1. N é 3, aí você faz 3 menos 1, 2. Então, o A3 eu encontro fazendo o primeiro termo vezes razão elevado ao quadrado. O A4, e assim sucessivamente. O A4, multiplico o primeiro termo, razão elevado a 3, tá vendo? Ó, sempre eu estou diminuindo 1 no número de termos. E assim sucessivamente até chegar em quem? No enésimo termo. Então, o termo geral, como que a gente calcula o termo geral em uma PG? Você vai pegar o primeiro termo, multiplicar pela razão, número de termos menos 1. Essa é a formulazinha aqui, ó, do termo geral de uma PG, galera. Beleza? A1 vezes Q, n menos 1, elevado, né, a n menos 1. E o que significa o AN? Aí nós vamos aqui, ó, o AN é o quê? É o termo geral na fórmula, o A1, primeiro termo, o Q, razão, e o N, número de termos. Beleza, galera? Então, duas coisas importantes. PG, como que eu identifico que uma sequência é PG? Quando eu tenho a razão, né? A divisão do termo posterior pelo anterior é constante, né? A divisão de um termo pelo outro é constante. Isso é uma PG, característica de PG. E como que eu calculo o termo geral de uma PG? Basta multiplicar o primeiro termo vezes a razão elevado a n menos 1. Beleza, galera? Então, vamos pegar um exemplo aqui. Deixa eu trocar aqui, para que a gente possa trabalhar essa questão da PG e falar um pouquinho sobre a soma de termos. Então, tá aí o nosso exemplo, que é o seguinte.
nós temos já uma PG em que o terceiro termo é 18, como vocês podem ver, o sétimo termo, que é o A7 1458, e a pergunta é, quanto vale o quinto termo, o A5, né? Então, vamos pensar o seguinte, aqui já está resumindo com os dados do exercício, essa é uma dica importante. Todo exercício de matemática, você retire, né, primeiro os dados relevantes do enunciado. Aqui nós não temos o enunciado, porque eu já coloquei só os dados, mas se fosse o enunciado, você vai tirando os dados do enunciado, que fica mais fácil o cálculo, tá, galera? Vamos lá, então. Utilizando a fórmula do termo geral, né, que nós vimos ali na folhinha anterior, o AN é A1 vezes razão N menos 1. Ou seja, eu já coloquei aqui, ó, o A5, eu faria o A1 vezes Q, sempre você diminui 1, elevado à quarta. Só que nós temos um problema aí, por isso tá com asterisco, tá, galera? Que é o seguinte, nós temos o A1 lá no enunciadinho, lá nos dados? Não. Nós temos a razão? Não. Então, não é por esse caminho. Mas, utilizando essa questão do termo geral, nós podemos pensar assim, bom, o A5 dá pra gente utilizar partindo do A3. Ou seja, aqui, ó, então nós vamos marcar como 1, depois nós vamos voltar. O que eu vou pensar aqui o seguinte, galera, ó, o A5, né, nós podemos pensar o seguinte, eu posso fazer o A5 como sendo A3, né, o terceiro termo, porque eu tenho essa informação, vezes, aí você vem aqui, ó, o que tenha jogado, ó, 3, certo? Para chegar em 5, falta quanto? 2, então razão ao quadrado. Isso a gente pode fazer tranquilamente na fórmula de PG, né, de termo geral de PG. Então, por quê, galera? Porque dependia do enunciado que nós tínhamos, tá? Agora, se nós tivéssemos o A1 e a razão, tranquilo. Fórmula do termo geral já ia bastar. A5, então. A5 vai ser 18 vezes razão ao quadrado. Continuamos com o problema. Nós estamos tentando encontrar duas incógnitas, né? Razão e o A5. Não vamos sair disso. Então, nós precisamos pensar outra maneira de encontrar a razão. Então, aqui eu vou chamar de 2. E aí, nós vamos pensar, então, o seguinte. Por que no enunciado foi me dado A7? Bom, se foi me dado A7, é porque em algum momento, um dado momento do exercício, eu preciso utilizar isso. Então, é isso. Ó, eu vou usar aqui, ó, esse A7. Vamos pensar o seguinte, ó. A7, eu vou fazer o mesmo esquema que eu fiz com o A5. Eu vou pensar assim, eu posso usar o A3, beleza? Vezes razão, aí você pensa, 3 para chegar em 7, quanto falta? 4. Razão elevada à quarta. E aí, galera, pronto, resolvemos. Porque nós temos o A7, não temos o sétimo termo? Temos. Nós temos o A3? Temos. Razão? Temos? Não, mas é justamente isso que a gente vai encontrar. Porque se encontrarmos a razão, praticamente encontramos aqui o A5. Né? E aí nem vamos precisar utilizar essa número 1. Então, vamos lá? Ó, vamos substituir os valores. Quem é o A7 lá? Ó? Vou puxar aqui a setinha pra você ver. A7 é 1458. Beleza? Igual ao A3. Quem é o A3? 18 vezes razão à quarta. E aí, é continha, tá, galera? 1458, vou dividir por quanto? 18, que é igual razão à quarta. 1458 dividido por 18, se você fizer isso certinho, depois você refaça, tá? Vai dar 81, igual a razão à quarta. E aí, o que nós podemos fazer aqui? Ou fatoramos o 81, de forma que apareça, né, o expoente 4, ou tiramos raiz. Eu vou optar por fatorar 81. Então, aqui, ó, nesse cantinho aqui, ó, aqui em cima, ó, vou fazer com vocês, porque faltou espaço ali. Seguinte, ó, 81. Vamos pensar assim, ó, 3 ao cubo, que é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, dá 27. Se nós fizermos 3 à quarta, é potenciação, tá, galera? Vamos relembrar aqui, ó. 3 à quarta, eu vou fazer 4 vezes 3 vezes 27. Se você fizer 3 vezes 27, 81. Então, aqui, ó, vou transformar em 3 à quarta, razão à quarta, mesma potência, corta, logo, a razão vai ser quem? 3. Pronto. E aí, ficou fácil. Encontramos a razão como sendo 3. Se a razão é 3, aí fica tranquilinho de nós utilizarmos aqui, ó, o 2. Voltar nesse 2 que a gente separou. Nem precisa do 1, porque, veja, o 1 vai dar outro problema. Nós não vamos ter
O A1 nem o A5, vamos ficar nisso, não vamos sair disso. Então, vamos utilizar aqui A2. Olha lá, A5 vai ser igual a 18, razão que nós acabamos de encontrar, 3 ao quadrado. Olha lá, tô fazendo uma substituição na razão que eu encontrei. Então, A5 vai ser 18 vezes 9. Se você fizer 18 vezes 9, vai te dar, né, 162, porque 9 vezes 2, né? 9 vezes 8, quer dizer, subiu lá 7, 16, 162. Então, o A5, que era o pedido pelo exercício, a nossa resposta é 162. Então, veja aí, galera. Esse aí é um exercício de PG. E aí, depois, vamos falar aqui rapidinho, só com vocês, para não se alongar muito, que esse é um exemplo. Nós poderíamos ter resolvido só pela forma termo geral, se tivesse dado os valores para a gente no enunciado, mas não foi dado. Da mesma maneira, nós temos a soma dos N primeiro termos de uma PG. E aí, como que nós somamos? Você vai fazer lá, se você quiser calcular a soma de PG, você vai pegar o primeiro termo vezes 1 menos razão elevada a N, dividido, só essa parte aqui, dividido por 1 menos a razão. E essa razão aqui, ó, do denominador tem que ser diferente de 1, tá? Beleza, galera? Soma de termos é uma coisa, cálculo do termo geral é outra. Eu só somo o termo se for pedido no enunciado, tá, galera? Se não for pedido, você não faz. Por isso, tem que ler bem o enunciado e tirar as informações. Valeu, galera? Então, é isso aí. PG, tamo junto. É isso aí. Quem não se inscreveu, se inscreve no meu canal. Valeu!